Deixa o like na live, pede a Letícia Fontoura, muito importante, gente. O like na live faz a gente chegar mais longe, faz o nosso algoritmo avançar e assim a gente consegue se manter relevante na dinâmica aí do YouTube, né? Dentre todas as vozes que a gente rodou lá ontem, do que falou ontem lá no Congresso, a gente não rodou da Sâmia. Eu tinha separado a Sâmia e não rodou. A Sâmia Bonfim, que além de ser uma deputada das mais combativas também, é a esposa do Glauber. Vamos conferir então Sâmia Bonfim e o Moisés Mendes pintando com a gente. Um minutinho. Que contou com a posição e o voto dos parlamentares e que, infelizmente, num dos países que mais violenta e mata mulheres de todo mundo, não deu um bom exemplo. E, portanto, nos causa bastante estranhamento que, num caso que justamente diz respeito a defender a honra de uma mulher que estava no leito de morte, que veio a falecer 10 dias depois, haja uma posição absolutamente desmedida. Vou lembrar algum desses casos, porque talvez, diante, né, do acúmulo de coisas que acontecem na Câmara, nem todos tenham a recordação. Primeiro, um parlamentar apareceu no Fantástico, domingo à noite, para toda a sociedade brasileira assistir, espancando a sua namorada, espancando o presidente. Imediatamente, me lembro, o deputado Chico Alencar mandou uma mensagem no nosso grupo da bancada, à época, Guilherme Boulos era o nosso líder, sugerindo que nós pudéssemos entrar no Conselho de Ética contra ele. Fizemos. O Conselho de Ética não caçou esse deputado. Vejam, ele espancou uma mulher, apareceu para toda a sociedade brasileira. Não caçou. Deu para ele uma bronca, né? Uma reprimenda. E aí mostra o grau de tantos episódios que a gente poderia citar dessa imoralidade. Deixa eu chamar para cá o Moisés Mendes. Moisés, seja bem-vindo ao nosso Voz Trabalhadora. Uma honra sempre, Moisés. Honra é minha, Thiago. Muito Vamos bom lá, esse caso do Glauber é muito escabroso. Nossa. Isso aí, nós temos que ter esperança sempre, né, Thiago? Mas vai ficar complicado. Eu acabei de ler, inclusive, que os caciques do Centrão estão entendendo a greve de fome dele como apagar fogo com gasolina, que o processo que iria para a Comissão de Justiça e depois para o plenário, que demoraria meses, agora vai se acelerar em preocupação com a sua saúde, e isso pode tonificar mais rapidamente a queda do Glauber. Como é que você vê isso, Moisés? Isso aí depende da abordagem de cada lado, né? Uhum. Primeiro, tem gente questionando greve de fome. Greve de fome é uma das mais legítimas formas de resistência. Exatamente. Isso aí é inquestionável. Qualquer um pode fazer greve de fome, porque é uma forma de, primeiro, chamar atenção, de mobilizar, de criar engajamento e demonstrar o que de fato está acontecendo, porque muita gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, greve de fome é, sim, um recurso legítimo, isso em primeiro lugar. Agora, essa abordagem que eles fazem de que pode ser contra o Glauber, é natural que eles façam, né? Uhum. Porque agora tu tem a questão do tempo, porque passar por comissão, já saiu do Conselho de Ética, passar por comissão de Justiça, isso aí é protocolo. O que vai interessar agora é a decisão de plenário, né? Uhum. E aí tu tem 2/3 da Câmara de direita e extrema-direita. Então é uma situação complicada. Por que complica mais, Thiago? Que eu acho, depois vamos ver o que tu acha. Eu acho que complica porque o Glauber vem na sequência do caso da Carla Zambelli. A Carla Zambelli é uma condenada em justiça eleitoral, é condenada agora por um caso criminal, né? Vai ser condenada por outros casos. Então, a Carla Zambelli é uma figura fora do catálogo da extrema-direita. Já é considerado uma perda deles. Então, eles têm que agora criar um empate, pelo menos, e agora pode ter chegado a vez do Glauber. É esse que é o problema. O Glauber estava na fila. Uhum. Então, é complicada a situação do Glauber. Eu já vi várias tentativas de dizer que é possível ele escapar e tal. Eu não sei, não posso ser pessimista, mas eu tento ver alguma coisa que eu não enxergo agora para salvar o Glauber.
Eu confesso, eu até conversei com ele outro dia aqui no canal e lá no DCM, Moisés, e eu disse para ele que se o voto no plenário fosse secreto, eu até acho que ele tinha mais condições de escapar, que daí na Câmara fechada o cara, pensando com a cabeça do extremista aqui, né, o cara da direita lá disse, olha, eu vou votar pelo Glauber para não chamar atenção para minhas broncas. Agora, no voto aberto, compromete com os seguidores do cara, os eleitores do cara, e aí fica complicado, né, Moisés? Fica complicado, mas olha só, tem coisas assim que são interessantes, que a notícia de ontem é que a Natália Bonavides ia entrar com representação contra aquele delegado Éder Mauro, né? Isso. Porque ele fez uma agressão também na Câmara a uma ativista que pedia a prisão do Bolsonaro. Isso foi em junho do ano passado. O Uhum. caso do Glauber é 16 de abril do ano passado. 16 de abril, no dia 22 de abril, o Partido Novo já tinha entrado com uma representação no Conselho de Ética contra o Glauber. Então, dia 16 de abril acontece esse episódio lá, que ele tenta se defender desses caras, e no dia 22, os caras já entraram com um recurso lá contra o Glauber, com ação contra o Glauber no Conselho de Ética. E agora nós estamos vendo a deputada, falando no caso dela específico, que ela que se manifestou, mas podia ser qualquer um com mandato, que se manifesta em relação a esse caso do Éder Mauro, delegado Éder Mauro, que é de agressão, 10 meses depois, Thiago, 10 meses depois. Quer dizer, a esquerda perde muito tempo em relação a recursos, ações que pode fazer. Mas assim, mas tem que fazer? Tem que fazer, porque sempre tu tem que ter o contraponto ao que eles fazem. Porque senão eles entram, vamos dizer, com 5 ações contra alguém da esquerda e tu não entra com nenhuma. É. E aí, são 5 pênaltis que eles vão bater contra a esquerda. Eles vão acertar algum. Então, tu tem que ter sempre. Às vezes tem gente que se pergunta, mas por que estão entrando contra os caras do Bolsonaro? Porque tem que entrar, porque tu Claro. tem que ter esse contraponto, tu tem que ter pelo menos a tentativa do empate. Agora, por exemplo, estão tentando fazer um empate com esse caso desse delegado aí. Vai ser possível? Não vai, porque agora vai ter que correr no Conselho de Ética. É um caso que eles vão considerar que já está envelhecido, o tempo já passou. Então, é complicado. Eu vi a foto hoje do Glauber sentado no chão. É uma coisa ruim de ver, né? É ruim de ver. É um cara com esse tamanho que ele tem, com essa importância que ele tem, com a capacidade de ser assertivo, de ser impositivo, de ser bravo em relação ao fascismo. É impossível, uma coisa improvável que a gente possa pensar como natural, Thiago, que se possa perder o mandato do Glauber Braga. É uma coisa muito, muito assustadora. Nós vamos nos dar conta disso aí se por acaso acontecer isso, né? Eu quero continuar pensando que vai ser possível salvar o mandato do Glauber Braga, mas se não salvar, vai ser uma perda terrível, Thiago. Eu fecho com você, Moisés. O deputado Rogério Corrêa, conversei com ele hoje também, ele também está pedindo aí a abertura da comissão para o Éder Mauro, mas daí por outra agressão, uma agressão contra o próprio Rogério. O Rogério já tem boletim de ocorrência da época e tal. Quando ele bateu nesse sindicalista, o sindicalista é o Tião Roqueiro, ele participa lá da comunidade do DCM com a gente, está sempre lá. E é como você disse, né? Se perde o timing. Vamos pegar o caso do Gilvan da Federal. O Gilvan da Federal já tinha falado em matar o Lula naquela vez que o Paulo Pimenta deu um fecho nele. O Gilvan da Federal já foi condenado em março. Em março ele foi condenado por um crime semelhante quando era vereador, contra uma vereadora do PSOL lá no Espírito Santo. Chamou a mulher de assassina de bebê, satanista, mandou calar a boca. E aí as coisas vão passando. E aí o cara chega ao ponto de dizer que tem que tirar a segurança do presidente, que o presidente morra. Bom, eu acho que para salvar o Glauber, só o STF, Moisés. No Congresso não vai salvar. Não tem jeito. Pois mas é complicado. Porque como tem esse embate agora dos limites de prerrogativa de cada poder,
que isso é uma coisa que está muito intensificada, está muito com a história da anistia, de tudo que está aí, né? É difícil que o Supremo se meta nessa confusão aí. Eu acho que a única chance agora seria um contraponto real que dissesse, vamos empatar esse jogo. E aí coloca essa história desse delegado, coloca outros casos, como esse que tu citasse, né? E tu tenta fazer, criar uma situação em que o Glauber seja poupado e que os outros mais adiante venham ser. Aí eles dizem assim, mas é assim que funciona? É assim que funciona, a política funciona assim. Política, É né? assim que é um jogo de forças, né? Em que uns avançam, outros recuam, né? E acontece isso aí, criar equivalências, né? Tá complicado o caso do Glauber. Eu realmente estou sentindo assim um enfraquecimento já, né? E tanto que a medida da greve de fome é talvez a última bala de prata, assim, para visibilizar a situação, para chamar a atenção de um público que transborde o público da política, né, Moisés? Porque o Brasil em si não está acompanhando muito, né? Pô, tem um deputado lá com problema, agora, pô, tem um deputado que está com greve de fome. Aí pode ser que chame um pouco de atenção, mas chegou ao limite da ação. A Irundina faria greve de fome também, né? Mas daí eu acho que recuaram da ideia, né? Ou demoveram ela da Não ideia. pode. Pô, tem 90 anos a Irundina, né, Moisés? Não pode, não pode, não É. pode. A grande questão, Tiago, isso que tu falasse, é como que uma situação dessas pode criar uma, uma, uma repercussão em que essa repercussão resulte em ação política, né, de fora do Congresso. Porque vamos combinar o seguinte, até dentro do Congresso eu acho fraca a reação, eu acho. Eu acho Saiu a sua fraca. imagem aqui, Então, Moisés, ficou só o áudio, como... viu? A gente está te ouvindo, mas não está te vendo. Eu vou... Peraí. Ficou só como se fosse um rádio aqui agora. Enquanto... Pois é. Eu acho que eu vou sair e vou voltar, então. Ah, acho que Né? pode ser. Do nada, rapaz. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Ficou só o áudio ali, está com o áudio e tal. O Moisés vai sair e vai voltar para a gente ir para a reta final do nosso papo aí. Caso Glauber Braga, desdobrado. E ele. Agora voltou, ó. Voltou, Moisés. Está de imagem aí. Tá. Voltou. Não, só para concluir, Tiago, o que é possível fazer fora do Congresso para que uma ação política resulte em pressão em defesa do Glauber? O que pode fazer? Eu, por exemplo, botei lá no meu Facebook, eu botei o Glauber fica, né? Que está todo mundo É. dizendo, o Glauber fica. Não, mas e tu vai fazer, outros vão fazer. Isso é suficiente? Não é suficiente. Então, o Uhum. Glauber é uma figura, sim, importante da esquerda, mas ele não tem alcance nacional que teriam qualquer um outro deputado de esquerda com mais tempo de Congresso, né? Então, Uhum. ele é uma figura que tu conhece, eu conheço, quem está nos vendo aqui conhece, né? Mas fora do Rio ele não tem esse alcance. Então, é uma situação complicada do Glauber. Eu fico muito chocado com o que pode acontecer. Né? Uhum. E acho, Tiago, que isso é parte da rearticulação deles. Claro que dentro do Congresso estão fortes ainda, tanto que a questão da anistia, eles não desistiram. Né? Agora, a última informação é que o Bolsonaro ligou para o Mota, lá para o presidente da Câmara, para tentar colocar em pauta a questão da anistia. Eles não desistiram. E nós temos, não sei quanto tempo nós vamos ter aqui ainda, nós podemos falar, tu abordar esse assunto, eu abordei a capacidade de articulação, rearticulação deles, passa inclusive por sabotagem à arte, como eles estão fazendo agora. Foi o Claro. caso aí do IRA, né? Não sei se dá tempo de abordar. Dá sim, vamos lá, tô contigo. Que é um caso para mim muito grave, muito grave. É. Não sei se tu quer colocar para botar no contexto o que foi que aconteceu, aí nós podemos comentar. Eu até entrevistei o Nazi ontem, bati um papo com ele, Moisés. Eu vi. Que é o seguinte, só para o pessoal entender, né? O IRA tem mais de 50 shows marcados ao longo do ano e 4 desses shows era da mesma produtora, todos na região sul do Brasil, Caxias, Pelotas, 2 cidades em Santa Catarina, Jaraguá e Blumenau, não me falha a memória. E eles tiveram esses shows cancelados, e aí muita gente foi atacar a produtora até, achando que a produtora era de bolsonarista e tal, não é o caso.
cara contratou o show do Ira porque gosta do Ira, conhece. Só que a campanha dos bolsonaristas fez com que os patrocinadores se retirassem e as pessoas pedissem os ingressos de volta. Então eles foram esvaziar os shows. É uma forma de punir o Ira pela manifestação do Nazi lá em Contagem, Minas Gerais, na sexta-feira passada, em que o Nazi... e é importante trazer todo o relato, porque o vídeo não conta tudo, né? Aquele vídeo gravado, o Nazi me contou. O Nazi estava cantando uma das obras deles lá, e do nada a plateia meteu sem anistia. Sem anistia. Então ele se empolgou com aquilo, foi orgânico, a plateia que meteu. Na outra música que ele diz, você ataca o pequeno e uma hora vai se queimar, aí ele se empolgou e trocou pequeno por Supremo. E disse, você que ataca o Supremo, uma hora vai se queimar. No final do show, ele respondeu para a plateia, sem anistia, já que a plateia tinha devolvido. E um pequeno grupo vaiou. Este pequeno grupo, o Nazi disse, cara, vocês não entendem o Ira, vocês nunca acompanharam a gente como deveria, porque afinal de contas sempre foi uma banda de esquerda, o Nazi é filiado no PCdoB, o Edgar Escandurra é filiado no PSOL, né? E ele diz, eu não quero fascista com a camiseta do Ira, eu não quero fascista no show do Ira, pode ir embora. E vida que seguiu, depois do show o pessoal foi lá, prestigiou, pediu autógrafo, tirou foto, normal, não teve rolo. E os caras deram um jeito de sabotar 4 shows do Ira. Foi isso, Moisés. Não tem surpresa nenhuma, né? Já aconteceram vários fatos mais ou menos na mesma linha. Eu fiquei surpreso pelo seguinte, primeiro, né, é claro que uma produtora está fazendo tudo para ganhar dinheiro, que é legítimo e é assim que funciona. A arte funciona assim, um artista quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter resultado com o negócio que tem. Então, o que eu só não gostei é dessa parte da nota, eu vou ler aqui, Thiago, a parte da nota em que eles explicam por que suspenderam esses 4 shows, Jaraguá, então, Blumenau, Caxias e Pelotas, né? Eles escrevem lá que os últimos acontecimentos, não sei o quê, e aí vai para a parte que deixa muito claro o que aconteceu. O que aconteceu foi isso que tu contaste. O show de Minas que resulta nesse problema aí com direita e extrema-direita. E eles escrevem assim na nota, essa 3LM, né, a Entretenimento, que é a produtora. Lamentamos o ocorrido, somos uma produtora com mais de 30 anos de mercado e nosso principal patrimônio é o público. E este deve ser muito bem tratado por nós produtores e pelos artistas, que deveriam subir ao palco apenas para apresentar suas músicas e talentos. Essa parte é terrível, essa parte não precisava. Né? É a parte do nem nós nem eles, né, Moisés? É a parte do tudo tem que ser blasé. Até acho que é mais. Eu acho que é quase o que faziam no tempo da ditadura, quando recomendavam que os artistas não se manifestassem politicamente, porque artista, isso eu publiquei aqui nas minhas redes aqui, e essa reação é a reação clássica. Artista, jogador de futebol, figura pública, não tem que se meter em política. Quando mais o que tem que fazer em momentos graves como esse que nós vemos é se meter em política no sentido mais amplo, de defesa da liberdade. Então, o artista tem sim que se meter em política. Essa nota aí, nessa parte, eu acho um desastre. Acho um desastre. Ela não deveria ter dito isso aí. Não pode uma produtora dizer que artista não pode fazer nada além do que está fazendo no palco, tocando a música. Grandes artistas, nem vamos citar aqui, né? Grandes artistas que têm esse engajamento. Não é engajamento a partido, não é engajamento a pessoas, engajamento à liberdade no sentido não que a extrema-direita usa, liberdade no sentido clássico de tu ter, sim, o direito de defender tudo que tem expressão na democracia. As instituições, teu direito de votar, teu direito de falar, teu direito de ir e vir, né? Não é nada disso que a extrema-direita fala aí. Então, essa parte da nota aí eu acho ruim. Eu pensei o seguinte, Thiago, olha só, tu tem 32% de brasileiros que defendem a anistia, só 32%, é 1/3, é muito pouco, eu achei que era mais, está nas pesquisas. Então tu pega, esse é o contingente que se tu vai em qualquer lugar, diz assim, bueno, aqui de cada 10 pessoas, uma defende a anistia, e as outras ou não defendem ou dizem que não sabem, mas são 2/3, né?
Num show de rock, é possível que esse recorte se mantenha? Tu imagina que num show do Ira, 1/3 dos que defendem a anistia estão ali e eles são capazes de sabotar um show do Ira? Eu não acredito. Então, o que aconteceu, Tiago? Aconteceu que alarga-se a base da extrema-direita, que é essa base dessa minoria que tu mesmo falasse aí, que reagiu à fala dele lá no show em Minas, alarga-se e pega uma base de direita que entra nesse discurso. Então, aí pode ser uma explicação possível. A outra explicação é que a produtora se assustou e saltou fora. Eu tenho uma notícia boa. Se tu me deixar, eu fico falando, não paro mais. Vambora, Moisés. Tamo junto. Tiago, a notícia é a seguinte, olha só que interessante. Tem o show deles 8 de janeiro aqui. Eu já tinha visto, antes dessa confusão aí, até falei aqui em casa para minha mulher, olha aqui, ó, eu não tenho cultura musical de velhinho transviado, então eu não sou um cara muito ligado em música. Cultura musical muito precária. Então, estou brincando com a história de velhinho transviado. Eu não tenho essa ligação com música, como muitos da minha geração tiveram e têm, né? Mas eu pensei assim, será que nós não temos que ir? Né? Que esses caras daqui a pouco eles não estão mais na estrada, até porque é um acústico aí, os caras, né? Esse nazi aí daqui um pouco para, os caras cansam, né? Param de cantar, como os Titãs fizeram, tudo. Aí apareceu depois essa confusão aí, que tu abordasse muito bem nessa conversa que tu tivesse com o nazi. Eu fico pensando assim, ó, será que, Tiago, chegou o ponto, de novo, de rearticulação deles, representar uma ameaça para a arte, para o artista, de calar o artista? É uma coisa que a gente tem que se perguntar. Será que o que aconteceu agora com esses 4 shows, né, e a suspensão, o cancelamento dos shows, não vai acontecer também com outros? Aí, qual é a informação positiva? É que eu fui ver a venda de ingressos para o show deles no 8 de janeiro, desculpa, 8 de novembro aqui em Porto Alegre. 8 de novembro, eu fui ver ali pelo plateia alta, o Gold, não sei o que, lateral, aquelas coisas. Fui olhando todas. Sabe qual é? Agora eu vou deixar as pessoas curiosas. Sabe qual é a lotação hoje do Araújo Viana para esse show de 8 de novembro? Uau! 1/3, mais ou menos. Então, hoje de manhã eu vi. Dificilmente eles vão conseguir sabotar o show em Porto Alegre. Não vão. Eu acho que agora cria o caldo. Eu vou publicar, tu já fez a matéria com ele, as pessoas vão começar a replicar isso aí. Vai, né? Sair e eu quero fazer parte dessa campanha de lotar o Araújo Viana, né? Total. De ter gente lá eu vou comprar ingresso e vou pra lá. Eu vou. Nós vamos. Nós vamos como resistência, claro, por admiração pessoal, né, com a arte que eles fazem, né, mas também agora como resistência política. Então agora, claro. Se a gente ficou meio vacilando, será que vamos ou não vamos? Agora eu vou. Agora não tem. Agora exatamente. Eu vou, inclusive, se não tiver mais ingresso, eu vou para ficar de pé lá nas paredes ali. Exatamente. É possível ficar. Exatamente. Agora nós vamos. E nós queremos aqui, Tiago, convocar as pessoas. Nós vamos no show do Ira, 8 de novembro, em Porto Alegre, com certeza. Todo mundo lá. Nós não vamos pagar o mico, nós não vamos pagar o mico do show em Porto Alegre ser cancelado. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Ainda ontem ele brincou comigo, essa parte não tá na matéria, Moisés, vou contar para ti, para a audiência agora. Ele disse, não, esses... Vai contar só para nós, né? Só para nós, né? Ninguém vai saber mais, isso aqui vai ficar guardado em segredo. Ele disse assim, esses fascistas do cacete, não sei o quê, vocês querem artista ignorante, vai ouvir Gustavo Lima. Eu tava risando. Você quer artista ignorante, vai ouvir Gustavo Lima. E é isso, né, Moisés? Exato. Eles têm os artistas deles, vão brigar. Agora, as pessoas assim, o rock sempre foi transgressor. Isso é uma controvérsia, né? Isso é uma controvérsia, né? Porque tu tem muito reacionário no rock. Nossa, desde o rock, o surf. Quer dizer, tu tens assim... não, mas esses são espaços de transgressão. São espaços de convivência com diferentes, que incluem os muito diferentes, que são gente fascista, negacionista, nem vamos citar aqui, mas tem vários que a gente conhece,
que são desse grupo aí. Então não surpreende a reação, não surpreende a história dos patrocinadores, a sabotagem, eles se organizam para sabotar. Agora, o que tem que acontecer é que os outros shows deles vão ter que lotar, e lotar muito, né? E esse aqui, do 8 de novembro, eu quero poder olhar daqui a alguns dias e ver lá todas as cadeirinhas, tudo ocupado. É isso aí. Não, e nós vamos estar lá fazendo esse barulho lá. Moisés, obrigado pelo papo, Moisés. 13h03. Eu vou te convidar uma outra hora para tu voltar aqui, nós ficar mais tempo. A Maria de Lourdes disse que leu que esse show foi cancelado. Não, esse show não foi cancelado. O show de Porto Alegre no Araújo Viana não foi cancelado, Maria. Foi cancelado um show em Pelotas, em Caxias, em Blumenau e em Jaraguá do Sul. Estes são shows que sim estão cancelados, mas eram shows para mais ou menos agora, né? O show lá do final do ano, 3 de novembro, né, Moisés, a data? 8 de novembro. 8 de novembro, tá garantido, né? E, como disse o Moisés, só hoje de manhã já tinha um terço vendido. É abril, né? Tem maio, junho, julho, setembro, outubro para vender. Não, tem meses. Tudo. E aí, vamos admitir que tem a desistência. Tem a desistência, né, de gente que vai querer tentar fazer em Porto Alegre, porque eles fizeram nas outras cidades. Mas aí, nós, todos os que ficamos ao lado do IRA, nós todos vamos ter que trabalhar no sentido de compensar em dobro essas desistências. Isso aí. Com certeza. Isso né? aí. Esse show tem que acontecer. Seria vergonhoso para Porto Alegre, para os democratas, para as esquerdas, se o show do IRA, 8 de novembro, em Porto Alegre, na Juventude, não acontecesse. Seria vergonhoso. Vai acontecer. Nós vamos dar um jeito de acontecer. Não. Vamos nos mobilizar para isso. Moisés, antes de você ir, eu só vou pedir que você convide o pessoal para dar uma passada no teu blog, acompanhar as tuas colunas. Eu anunciava você, eu dizia, né? Uma das melhores canetas que nós temos ainda resistentes para análise política como tem que ser feita, e o pessoal te lê lá no seu blog, Moisés. É blog do Moisés Mendes, tudo junto.com.br. Né? Esse blog eu tenho desde 2016, né? Tem mais de 8 anos, então eu escrevo ali, né, Tiago? Escrevo para o 247, escrevo para o DCM. Então, e para o Extra Classe, eu escrevo para o Extra Classe também aqui, que é o jornal do Simpro, Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Eu escrevo 2 vezes por semana, tem artigos lá, se quiser entrar lá, extraclasse.org.br, não é como é org.br. E é isso aí, então é essa troca que tem que existir. Me chama, vamos. E aí, Thiago, só para concluir, hoje tem greve na Argentina, com paralisação do metrô, depois da grande manifestação de ontem dos aposentados, né? E os argentinos nos dando o exemplo desse ativismo permanente, e eles não saem das ruas. Ontem foi muito grande lá em Buenos Aires, a manifestação. Não teve repressão, por sorte, né? Mas é muito... Eu vi uma cena de um senhor, eu vi na TV C5N, uma cena de um senhor andando num andador, esses andadores de alumínio, na rua sozinho, um senhor de 88 anos foi para a manifestação. Que exemplo, né, de resistência. Isso é o que eu queria aqui, sabe, Moisés? Essa consciência. Nós vemos o velhinho que se presta a engajar dessa forma, tá lá dizendo que o Lula tem clone numa marcha gospel, sabe? Porra, sacanagem, né? Eu queria essa postura dos argentinos aqui para nós, viu? Muita gente idosa, aquelas velhinhas. A CNN fez uma cobertura fantástica, entrevistou muita gente na rua. Então isso vai chegar aqui, aos poucos vai chegar. Já tem, Tiago, pequenas manifestações lá no Congresso, as coisas estão acontecendo na Câmara, né? Afrontaram ontem o Coronel Zucco, quer dizer, tu tem algumas coisas acontecendo. É isso aí. Tu me chama e eu vou. Me desculpa que eu demorei para entrar hoje, até porque eu meio que barbeirei aqui, né? Tu me chama e eu tô contigo. Vamos juntos, Moisés. Sempre, sempre juntos. Conta comigo também. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço. Valeu. Moisés Mendes, nosso convidado de hoje aqui no Giro de Notícias do Voz Trabalhadora. Moisés é fantástico, é sensacional. Eu sei que vocês curtiram tanto quanto eu. E a gente vai para a reta final. Nosso programa, pela trilha, e vai dando o pique do final, né? Ali, ó, plateia alta e central, últimos ingressos também, da Letícia Fontoura, cadeira alta.
E baixa, só resta 4 ingressos. Eu vou atrás desses ingressos agora, Letícia. Eles vêm em Pirinópolis, Goiás. Acho que em junho. Legal. Eu vejo flores em você. Blumenazzi. Elite de Caxias da Liga Norte. Glauber fica. Nicolas na Papuda. Viajo 3 horas para Porto, mas vou. Eu também, Don Quixote. Viajo 4 horas e meia, mas eu vou. Eu vou comprar ingresso agora, saindo do programa. Vou sair agora aqui para comprar ingresso. Vamos se encontrar lá. Me avisa. Eu, você, Moisés, todo mundo. 13h10. 3 da tarde, 10 minutos. Quem deu like no vídeo, valeu. Quem não deu, chama no like. Quem se inscreveu no canal, valeu. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Compartilhou o conteúdo, obrigado. Quem não compartilhou, compartilhe aí. Gente, amanhã, 2 da tarde, estamos de volta. Eu, Samuel Brau, vocês. Semana que vem já tá fechada quase toda a agenda, tá filé mignon. Eu termino de fechar lá hoje. O Giro de Notícias está crescendo, tá bombando. Valeu a todos que estão construindo essa história com a gente. 1 hora de análise, notícia, interatividade, entrevista e muito mais. Eu tô de volta. Até lá. Tchau, tchau.